Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Jesus. Glória, grande tu és. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Novamente estamos aqui no maior culto para nós cristãos, maior e melhor culto para a vida de um cristão, que é relembrarmos o momento em que nos trouxe liberdade, né, que foi a morte de Cristo ali naquele Calvário. Então é um momento glorioso para todos nós, Glória a Deus. de reconhecermos em cada ceia que não somos mais escravos, Amém. somos livres, Glória a Deus. somos livres para a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 6, versículo 51. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado para todo sempre. João, o Evangelho de João 6, 51. Todos encontraram? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros, como pode este homem dar-nos a comer sua própria carne? Então Jesus advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai amado, que o Senhor possa, Pai amado, trazer em nossos corações a convicção, a certeza. Deus amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, como havia falado a princípio, é o maior e melhor culto da cristandade para todos nós que alcancemos a revelação do que foi este sacrifício, do seu grande amor, da sua grande misericórdia para com cada um de nós. Como diz o pensador, como diz os Salmos, reflita no grande amor de Deus, amor tão grande e tão profundo como o mar. Amor este que não sequer pensou em um momento
em esquivar, tirar o seu filho ali e por amor a cada um de nós doar o seu filho para que possamos alcançar redenção de nossas almas. E hoje podemos alcançar uma redenção tão sonhada, como nunca houve, como nunca um homem pensou em alcançar. Tamanha comunhão, como nenhum homem pensou em chegar a ter comunhão com Deus, como nós temos tido nos últimos dias. Como diz a palavra, Jesus falando aos fariseus, dizendo aos seus discípulos que muitos dos antepassados desejavam ou desejaram ter aquele momento que eles estavam tendo, de ver o Salvador do mundo, de encontrar a Jesus Cristo, o Messias, poder falar com Ele, poder ouvir as suas parábolas e poder ver ali o Verbo encarnado, poder contemplar aquilo que o homem antigamente não poderia contemplar. E eles tinham essa graça, tiveram esta graça. E hoje, novamente, estamos aqui sim, contemplando este Cristo ali ressurreto, este Cristo que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, este Cristo que a cruz, que o inferno não foi capaz de prendê-lo, de segurá-lo, este Cristo que nos amou de tal grande forma, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E se hoje alcançamos tamanha graça, foi por causa daquele sacrifício. E é mediante este sacrifício que nos pomos hoje aqui, muitos de corações quebrantados, muitos com o coração desejoso de cear com Ele. Uma vez que Ele disse em sua palavra, que do fruto da vinde Ele não tomaria até aquele grande dia. E aqui todos os dias viemos fazer lembrança, menção do seu nome e do seu sacrifício. Quero falar com os irmãos, se assim Deus nos permitir, sobre as convicções da ceia do Senhor. Todos nós temos que ter convicções, ou a convicção do que é a Santa Ceia do Senhor, para que possamos valorizar mais ainda, com mais desejo, este momento em que nós nos encontramos aqui, relembrando este corpo, relembrando o seu sacrifício pendurado lá naquela cruz, vertendo o seu sangue. E uma das convicções que nós como cristãos temos que ter é que devemos nos lembrar sempre deste sacrifício. Em todos os momentos de nossa vida, nos momentos bons e nos momentos ruins, temos que estar nos lembrando deste sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Este sacrifício a qual rejeitou ali a sua glória, rejeitou ali a sua majestade, para que eu e você pudéssemos ter direito a uma vida eterna. E este reconhecimento se dá em nos lembrarmos dele, não como alguém que morreu e deixou um vazio ali, não, porque ele disse quando ele morreu, ele disse: eis que eu vou, mas eu enviarei um outro Consolador, eis que eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, ele nos deu um Consolador, o Espírito Santo, para que nós pudéssemos tê-lo ao nosso lado. Então, nós como cristãos temos que ter esta convicção do porquê que não podemos deixar de tomar uma ceia, do porquê que não podemos deixar de ter ali um compromisso com o Senhor, porque Ele efetuou o maior sacrifício que nenhum de nós poderíamos fazer. Ele doou a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. E nós temos que nos lembrar dia após dia deste sacrifício. Temos que nos lembrar do seu sangue vertido. Quando ali no Êxodo capítulo 12,
que os israelitas contemplaram ali Moisés. E Moisés disse a eles: olha, matai um cordeiro, comei a carne dele todo, não deixe nada estragar, pegue o sangue do cordeiro e passe nos umbrais de suas portas. Ali era o sacrifício, ali era o momento em que eles deveriam relembrar todos os anos, ano após ano, aquele sacrifício, aquele cordeiro pascual que foi oferecido naquele momento ali, era para que o povo se lembrasse, para que o povo, ano após ano, se lembrasse que um dia eles foram cativos, para que o povo se lembrasse que um dia eles foram presos, para que eles se lembrassem de que um dia eles estiveram em sofrimento, em agonia, e se lembrassem que foi através do sangue do Cordeiro que eles alcançaram a libertação. Havia um memorial tão grande, uma convicção tão grande no coração do povo, e esta convicção deveria pendurar, deveria permanecer por anos e anos, para que eles se lembrassem do grande sacrifício que foi aquele cordeiro imolado naquele momento. Pois aquele cordeiro estava cobrindo todos os seus defeitos, pois aquele cordeiro estava trazendo liberdade àquele povo, porque aquele cordeiro estava trazendo ali uma existência real àquela nação, porque eles tinham perdido a sua identidade. A nação por si, eles tinham perdido a sua identidade. Muitos já não sabiam e não esperavam mais as promessas de Deus se concretizar, porque perderam ali a convicção, tinham perdido a convicção, e para reanimar ou reativar a convicção do povo, só poderia ser através do sangue, só poderia ser através de um inocente, de um cordeiro, de um justo morrendo pelos injustos. E aquele cordeiro ali imolado por eles, sacrificado por eles, era para trazer uma tão certa convicção ao povo, certeza de fé, certeza de liberdade, certeza de que eles não eram mais escravos, de que o homem, o mundo, o Egito ou a sociedade não podia escravizá-lo, não podiam prendê-lo, não podiam manter eles em rédeas curtas mais, porque eles foram livres, libertos pelo sangue do Cordeiro. Então eles tinham que ter esta convicção em seus corações, para que eles entendessem que eles não eram mais presos, que eles não tinham mais algemas em seus pés, que eles não tinham mais algemas em seus braços, que eles não tinham mais algo que o prendesse naquele lugar, porque o cordeiro já tinha sido imolado, porque o cordeiro já tinha sido sacrificado, e as suas casas estavam protegidas com o sangue do cordeiro. Então eles tinham que ter esta convicção de fé. Eles tinham que ter esta convicção de fé. E na ceia em que hoje nós fazemos menção, não é diferente. Pois outrora estávamos nós perdidos no mundo. Não sei o que você fez, ou o que o mundo ou o inimigo de nossas almas te aprisionou, ou fez com que você estivesse preso em rédeas curtas, fizesse com que você estivesse ali amedrontado, fizesse com que você estivesse ali aprisionado. Mas devemos fazer ali, ter convicção de que Cristo morreu por nós, e devemos nos relembrar deste cordeiro, não daquele cordeiro que morria ano após ano, não, porque Deus nos deu um cordeiro pascual, Deus nos deu um cordeiro a qual limpou de uma só vez todas as manchas. Devemos ter esta convicção em todos os dias, em todos os momentos de nossa vida. Para quê? Para que nós não venhamos perder a nossa identidade. Pois se lembre que todas as vezes em que o povo se metia em apuros, foi porque eles esqueciam a sua identidade. Eles acabavam se envolvendo com o mundo, com as nações pagãs. E ao se envolver com as nações pagãs, eles se esqueciam de quem era Deus, ou do que Deus já tinha feito por eles. Tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles se apagava na areia do tempo, em suas memórias. Se apagava por quê? Porque se envolvia com o mundo, se envolvia com as nações, se envolvia de tal forma que se esqueciam de suas convicções, de sua fé. Muitos se esqueciam de seu Deus. Como certa feita quiseram apagar da mente de Daniel.
quiseram apagar da mente de seus irmãos ali, a sua nação, quiseram apagar deles a sua convicção, tirar dele a convicção, ali, que eles não se relembrassem do que, ou de quem era Deus, de quem era o seu Criador. Então, levaram os cativos, e eles foram levados cativos. Israel, sempre quando Israel era levado cativo, foi porque Israel deixou o Senhor. Foi porque Israel não se lembrava mais do Senhor. Foi porque o povo caía no esquecimento das obras e dos feitos de Deus. Tudo que Deus fazia, ou tudo que Deus fez por eles, se apagava de suas mentes, de suas memórias, quando ele se envolvia demais com aquilo que Deus não queria, ou com a nação que Deus não queria que ele se envolvesse. Veja que quando Deus dá a terra ao povo israelita, Deus diz: tire todo o povo que está nessa cidade, tire todos eles, ponham todos para fora. E Deus queria e fazia questão de que o povo tivesse ele como exclusivo, e que o povo fosse de exclusivo de Deus. Então, quando o povo se entrava em uma cidade, ou conquistava uma cidade, Deus dizia: ponha todos para fora, tire todos eles daqui, porque Deus não quer e não queria que o povo se unisse e se envolvesse ali com outras nações, para que o povo não perdesse as suas convicções, para que o povo não deixasse, não trocasse o amor que havia em seu coração, o trocasse por outras coisas, pegasse eles e trocasse Deus por qualquer outra coisa, qualquer outro Deus, qualquer outro artifício. Então Deus queria ali que o povo tivesse uma convicção, que o povo se relembrasse de Deus, que o povo se lembrasse dele todo o tempo, não simplesmente em momentos de bondade, em momentos de abastança, não, mas em todos os momentos ruins. E quando o povo sai ali do Egito, tendo a conquista dentro ali dos seus corações, tendo sido conquistados dentro dos seus corações ali a vitória, conquistado tudo, então eles caminhavam rumo ali à terra prometida. Então Deus se ausentava um pouco, talvez que para fazer um teste à nação, para ver se realmente a convicção do povo estava certa, para ver se o povo, em momentos de dificuldade, iria se lembrar de Deus, para ver se o povo iria realmente se lembrar de Deus nos momentos ruins, nos momentos de dificuldades, no momento de provação. Então Deus simplesmente deixava um pouco o povo com fome, e depois Deus mandava o maná. E Deus disse ao povo: olha, todos os dias vocês deverão colher ali o maná que eu mandarei. Vocês deverão colher o maná que eu mandarei todos os dias. Mas vocês não podem guardar dentro de suas tendas. Vocês não podem pegar aquele pão e levar para dentro das suas tendas. Por que Deus disse isso? Porque Deus sabia que o povo ainda não tinha enraizado em seu coração ali a convicção de se relembrar e de se lembrar do seu Criador, do seu Libertador, do seu Salvador. Então era necessário que o povo todos os dias fossem lá colher o maná. Porque se eles não fossem colher o maná, se Deus deixasse eles levarem o maná para dentro da sua tenda e não faltar o maná de maneira nenhuma, o povo não iria buscar ao Senhor. O povo desistiria, o povo se esqueceria de Deus. Então era necessário que o povo todos os dias fosse lá, pegasse o maná, fosse lá, saísse de suas tendas e pegasse o maná. E fizesse com que eles se entregassem ali e tivessem por reconhecimento de que Deus era o único que poderia suprir as suas necessidades. Que não faltaria, todos os dias teria o alimento. Todos os dias Deus mandaria o pão, todos os dias Deus mandaria o maná. Em todos os dias Deus tem mandado manar o alimento para cada um de nós aqui. Ele não tem nos deixado com fome. Ele tem nos dado o maná que desce do céu, a sua palavra que fortalece, que enriquece, que renova. Ele tem nos dado o maná todos os dias. Só que para isso é necessário que você venha comer do maná. Que você saia de dentro da sua casa e venha comer o maná. Se alimentar da palavra verdadeira. Se alimentar do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Todos os dias você tem o maná.
Todos os dias nós temos o maná, o alimento espiritual. Sabe, às vezes você talvez chegue fraco na igreja. Talvez você venha aqui meio cabisbaixo, debilitado, fraco, raquítico talvez, ali se arrastando. Você vem ali puxando as suas últimas forças. E é naquele momento que Deus vem com o maná do céu. Deus desce com o maná do céu e você se alegra, e você se renova. É assim que nós somos águias. Nós somos águias que nos renovamos a cada dia com o maná que desce do céu. Este maná, o mundo não o entende. Este maná, o mundo não compreenderá. Este maná, o mundo ali afora, o mundo, o sistema religioso não compreenderá. E nem mesmo o mundo, a religião ali, que se dizem libertos, muitos se dizem libertos, não entenderão o que é este maná. Este maná que desce todos os dias e nos alimenta e nos renova e nos faz ser diferente. Porque o maná descido do céu para o povo de Israel trazia força, trazia vigor, trazia ânimo para caminhar. O povo não conseguia caminhar se não tivesse o maná, porque o maná é que sustentava o povo. O maná e a água que fluía da rocha, a água que flui da rocha está fluindo sobre as nossas vidas hoje. Como certa feita, Jesus viu uma certa mulher. Esta mulher julgava assim ter uma fé correta. Era uma mulher religiosa. Era uma mulher que tinha, por assim se dizer, uma certa convicção de fé, de certeza. E Jesus disse: me dei-me desta água. Me dei desta água. E ela disse: como sendo tu, judeu, fala comigo, que sou samaritana. Como podes tu fazer isso? E Jesus, para resumir a história, Jesus diz: se tu soubesses da água que eu tenho, você me pediria água e eu te daria água viva. Água que flui para a vida eterna. Uma água que jorra para a vida eterna. Não uma água, esta água que você está bebendo, você voltará a ter sede. Mas a água que eu tenho para te dar, você não terá mais sede. Porque esta água te levará a ter vida eterna. Esta água te levará a ter vida eterna. E Deus fez um sacrifício tão grande ali, que devemos nos relembrar. Em Hebreus 9:12 diz: nem por sangue de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma única vez no santuário, havendo ali efetuado uma eterna redenção. Ou seja, Deus efetuou uma eterna redenção através de um único sacrifício, Jesus Cristo. Este único sacrifício é o memorial em que nós nos lembramos hoje nesta Santa Ceia. Este memorial que nos trouxe redenção, que nos trouxe liberdade, que nos trouxe salvação. Ele entrou uma única vez e devemos nos relembrar deste sacrifício dado por Deus. Não através de sangue de bodes, de ovelhas, não. Não era um sacrifício anual. Não era um sacrifício anual. Era um sacrifício eterno. Era um sacrifício, uma reconciliação de Deus para com os homens. Era uma reconciliação entre nós e o nosso Criador. Então, em todas as ceias, em todos os momentos de nossa vida, temos que nos lembrar com convicção de que a ceia, devemos nos lembrar do sacrifício maior dado por Cristo Jesus, que foi a sua vida, como diz a palavra, ele entregando a si mesmo. Ele entregando a si mesmo para que todos tivéssemos vida eterna. A outra convicção que nós encontramos na ceia é que o sacrifício de Jesus, ele foi único. Ele não se repete. Ele não é anual. Ele não é um sacrifício que precisa ser realizado dia após dia. Não. É um sacrifício feito uma única vez. Uma única vez, um justo morrendo pelo injusto. Faria pouco sentido para todos nós tomarmos a ceia. Faria pouco sentido para todos nós tomarmos a ceia somente por tomar. O ato da ceia em si deve ser
a comunhão. A terceira convicção que nós encontramos na palavra, no que diz respeito à ceia, é a comunhão entre nós e o nosso Senhor. É a comunhão entre nós e os nossos irmãos. É a comunhão entre cada um de nós. Ou seja, não seria muito vantajoso para nós tomarmos a Santa Ceia se estivéssemos em contrito, com ódio de algum irmão, se estivéssemos com desunião, se estivéssemos com o sentimento de que você não quer ter comunhão com algum irmão ou com alguma irmã daqui da igreja. Não é isto, porque nós devemos ter comunhão com o Senhor. No momento em que Jesus trazia ali a ceia, havia um que não teve comunhão com ele, Judas. Ele não queria ter comunhão com ele. Pelo contrário, ele fez algo que não foi o correto a se fazer, que foi negar, que foi ali pegar a Cristo e o vendê-lo, e o trocá-lo por moedas. A questão é que o culto de Santa Ceia é um culto em que devemos nos autoexaminar, devemos nos julgar, se realmente temos priorizado a Deus, ou se há alguma desunião entre nós. Se há algo que vem como desunião, se há em você ou em mim algum sentimento que causa atrito entre você e o seu irmão, porque não nos seria vantajoso, de maneira nenhuma, tomarmos a ceia do Senhor, sendo que há inimizade ou há discórdias, contendas uns com os outros. Porque a Santa Ceia, uma das convicções da Santa Ceia é a comunhão entre a igreja e o corpo de Cristo. É uma comunhão em que não há ali brecha para Satanás. Então, no momento em que nós damos e nós causamos ou permitimos desunião, contenda, atrito entre nós, e permitimos se fincar ou permanecer em nosso coração sentimentos ruins, sentimentos de desaprovação, sentimentos de brigas e contendas ou o que quer que seja, não nos seria vantajoso ali. É uma das convicções que nós temos que ter, é não ter e não permitir ali a desunião entre o corpo de Cristo. Outra convicção que nós temos é a nossa indignidade é mérita. Ou seja, você sempre será indigno. Nós sempre seremos indignos de tomar a ceia do Senhor. Não existe este que diga, eu estou digno, eu sou digno de tomar a ceia. Todos nós somos indignos de tomar a ceia. Mas houve uma chave, houve um só que fez-nos dignos, foi o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é que nos torna dignos de tomar a ceia do Senhor. Enquanto nós dizermos dentro do nosso coração, eu não sou digno, de certa forma, você e eu não somos dignos. E você não se achará digno de maneira nenhuma, porque a indignidade de tomar desta ceia, ela é mérita nossa. Ela é de nós mesmos. Ela é pertencente a cada um de nós. Nós temos que nos sondar e ver realmente que somos indignos de tomar da ceia do Senhor. Só que quando nós nos achamos indignos de tomar da ceia do Senhor, não significa que devemos parar e dizer, eu não vou tomar. Ou, quem sabe, você já vem de casa dizendo em seu coração, eu vou para o culto de ceia, mas eu não tomarei da Santa Ceia. Talvez você sonde seu coração, sua mente, e diga, eu não fui favorável hoje, eu não fiz o que era correto, eu não mudei os meus hábitos, eu não mudei ali o meu linguajar ainda há falhas em mim. Então, se você encontra falhas, isto é o correto. É correto nós encontrarmos falha em nós, é correto nós encontrarmos falhas em cada um de nós. Agora, o ruim é quando nós não encontramos mais falhas em nós, em que as nossas mentes já se encontram ali, segundo a mensagem que já foi nos pregada, as nossas mentes se encontram cauterizadas, se encontram de uma maneira, em um estágio em que não encontramos mais falha nenhuma. Talvez você pense no seu psicológico que você não é merecedor, mas no fundo, no seu subconsciente, você está dizendo, não, eu não tenho feito nada de errado, eu não tenho feito isso, não tenho feito aquilo, eu estou corretamente.
Então, como está o nosso pensamento? Como está o nosso coração? A indignidade. Devemos nos encontrar indignos, sim, de tomar a ceia. Mas esta indignidade não pode atrapalhar de você ou eu tomar a ceia. Como diz em Coríntios, pois examine um homem a si mesmo, depois coma. Ou seja, é necessário que você examine, encontre a falha, encontre o erro e diga, eu preciso mudar. Confesse ao Senhor, confesse ali o nosso sumo sacerdote e diga, eu preciso, Senhor, mudar. Eu não tenho conseguido ainda, mas eu vou mudar. Eu quero mudança. Eu quero transformação. Temos que ter essa convicção com respeito à ceia do Senhor. Temos que ter por convicção isto, que foi o sangue. É o sangue de Cristo que nos torna capazes. É o sangue de Cristo, segundo Hebreus 10, 19, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hoje nós podemos encontrar em nós ousadia para entrarmos aqui, tomarmos a ceia pelo sangue de Jesus. Não por outro meio, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Ele nos outorgou tal convicção em nossos corações. Temos que ter estas convicções. Temos que ter estas convicções em nossos corações, com respeito à ceia do Senhor, o que ela foi para cada um de nós, o que a ceia é, o que a morte e ressurreição de Jesus Cristo representa para cada um de nós. Devemos fazer menção, lembrança, todos os dias deste sacrifício, em todas as ceias, nos examinarmos a nós mesmos. Porque se nós não nos examinamos, se estamos se envolvendo com o mundo, como Israel assim o fez várias vezes, se envolvendo, e permitindo que ali os povos, as nações, deturpassem ali a sua fé, deturpassem ali as suas convicções, as suas certezas. Davi, melhor dizendo, Daniel, não permitiu, mesmo sendo levado para uma outra nação, mesmo sendo conduzido, preso, ele e os seus amigos, para ali, para uma outra nação. Ele não se permitiu ser deturpado. Ele não se permitiu mudar as suas convicções ali, as suas convicções no Senhor. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu-se convicto de quem era Deus, do propósito que Deus tinha em suas vidas, de qual o propósito e o que Deus já tinha feito pelos seus pais. Então não permitas de maneira nenhuma que as incertezas entre ali em sua mente e deturpe, nos faça recuar, nos faça deixar de tomar da ceia, de ter isto como algo vivo, ter isto como algo que nos libertou, pois foi a sua morte quem te libertou. Como diz a palavra no mesmo capítulo, no versículo 56, que diz: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Só há uma maneira de permanecermos nele e ele em nós, é através ali da ceia. Fazemos menção, relembrança, para que ele permaneça em nós e nós nele. Como diz no versículo 53, então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes da minha carne, da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Paulo vem nos dizer o seguinte: é por isso que muitos dentre vós se encontram fracos e debilitados, porque não discernis o corpo do Senhor. Muitos se encontram fracos e debilitados, sem vida, porque não conseguem discernir o corpo do Senhor, que não conseguem discernir o que foi este sacrifício que nos trouxe liberdade,
Em todos os cultos de Santa Ceia, estamos ali fazendo relembrança memorial da nossa liberdade que Ele nos trouxe, da redenção que Ele nos trouxe, da salvação que Ele nos trouxe, através da morte de Cristo Jesus. Fazemos menção e nos relembramos deste sacrifício, não somente como algo natural, mas algo que selou, que dividiu, foi a água de separação. Foi a água e é a água de separação entre nós e o povo mundano. É aquilo que nos dá vida, é aquilo que nos proporciona vida eterna, o sangue do Cordeiro. Aquele que nos fez reis e sacerdotes, aquele que nos fez fiéis testemunhas dele. Então, há certas convicções na ceia do Senhor, é que nós devemos sim termos vivas em nossas mentes, em nossos corações, para que nós não venhamos ali acompanhar e permitir que o mundo tire a vida que há em nós, que foi nos dada através do sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, esta é a mensagem para hoje. Que Deus possa abençoar a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração encerrando o culto desta noite, para lermos a Escritura da Santa Ceia. Deus abençoe, bem, irmãos? Só tomar nota rapidinho, tá bom?